Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Bem-vindos a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Vamos tomar o Salmo 21 para a nossa oração inicial. Salmo 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe das minhas súplicas e dos meus gemidos. Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim, dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve se o ama. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas da minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre da minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado, vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramo-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca, qual barro cozido. Pega-se no paladar a minha língua. Vós me conduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Porém, vós, Senhor, não vos afasteis de mim, ó meu auxílio, bem depressa ajudai-me. Livrai da espada a minha alma e das garras dos cães a minha vida. Salvai-me a mim, mísero, das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Então anunciarei o vosso nome aos meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o.
Vós todos, descendentes de Jacob, aclamai-o. Temei-o, todos vós, estirpe de Israel. Porque ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. De vós procede o meu louvor na grande assembleia. Cumprirei os meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Vivam para sempre os nossos corações. Hão de se lembrar do Senhor e a Ele se converter todos os povos da terra. E diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Porque a realeza pertence ao Senhor, e Ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão. Diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá a minha alma. Há de servi-lo minha descendência. Ela falará do Senhor às gerações futuras e proclamará a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje é os dois caminhos. Os dois caminhos. Provérbios 4, 10 a 19. Os dois caminhos. Em Provérbios 4, 10 a 19. Os versículos 10 a 19 de Provérbios 4 são a instrução de um pai ou de uma mãe sobre os dois caminhos na vida. Isto é, o caminho dos justos e o caminho dos malfeitores. Estes são os dois caminhos na vida. A continuidade da família, a continuidade da sociedade, a continuidade da igreja, o futuro da família, o futuro da igreja, o futuro da sociedade depende muito da clareza sobre estes dois caminhos. Quer dizer, os jovens, adolescentes e as crianças devem ter claro este tema dos dois caminhos para que garantam o futuro e a continuidade da família, o futuro e a continuidade da igreja, o futuro e a continuidade da nossa sociedade. Então, é oportuno este tema, o tema dos dois caminhos, a partir de Provérbios 4, 10 a 19. Provérbios 4, 10 a 19, porque este tema também pode ser abordado a partir de outros textos bíblicos. Mas nós estamos a estudar o livro dos Provérbios, então vamos abordar este tema a partir de Provérbios 4, 10 a 19. Passamos diretamente ao texto bíblico e a sua explicação e alguma aplicação para a nossa vida, como temos feito nestas últimas semanas. Versículo 10 diz o seguinte: escuta, meu filho, e acolhe as minhas palavras, e multiplicar-se-ão para ti anos de vida. Quanto a este versículo, importa que notar o que alguns estudiosos da Bíblia argumentam, que a instrução do pai não se encerra no versículo anterior. Nós, no programa anterior, comentamos também o versículo 9, e aí parecia que terminasse nesse versículo, ou com esse versículo,
que terminasse a instrução do pai, mas não é verdade. Continua, a instrução do pai continua nestes versículos que estamos a estudar hoje. E o versículo 10 retoma a instrução do pai, apontando o caminho da sabedoria. É uma outra dimensão da instrução do pai, e que passa a apontar o caminho da sabedoria. E como é que isso é feito no nosso versículo 10? O pai usa o verbo receber, diz: escuta, meu filho, e recebe as minhas palavras, ou acolhe as minhas palavras. O verbo receber em hebraico, lakak, o verbo receber, lakak, não tem o mesmo significado que conhecer ou saber alguma coisa. Aqui, quando diz recebe as minhas palavras, o pai diz ao filho: recebe as minhas palavras, ou acolhe as minhas palavras. Aqui o verbo significa a ação de tomar, a ação de captar, agarrar, transmite a ideia de uma recepção intelectual, captar. Quer dizer que aquele que, se o filho mostra uma disposição agradável em admitir as palavras de sabedoria, então o pai convida o filho a um passo ulterior, que é aquele de captar, receber, agarrar as palavras de sabedoria. Então, não apenas, estar disposto a abrir-se, a escutar, mas verdadeiramente captar aquilo que se transmite. É um sinal de graça, não é? Quando um filho se mostra aberto, uma filha se mostra aberta para ouvir instruções. A abertura é bem-vinda. Mas é um sinal maior ainda quando esta instrução o filho recebe-a com prontidão e recebe-a com prazer. Então, aqui o verbo receber é mesmo isso, não é? Captar a mensagem de sabedoria do pai com prontidão e prazer, com alegria. Outra expressão, gostaria de chamar a vossa atenção aqui no versículo 10, é onde diz que o filho verá os seus anos multiplicados. Os anos multiplicar-se-ão para ti, diz o versículo 10, não é? Acolhe as minhas palavras e multiplicar-se-ão para ti os anos da tua vida. Se multiplicarão os anos da tua vida. É interessante notar que a expressão hebraica usa o plural aí, não diz os anos da tua vida, mas diz os anos das tuas vidas. É interessante esse plural aí, os anos das tuas vidas. Shnoth Kaim é plural, né? Das tuas vidas. Este plural vidas expressa a ideia de vida de qualidade. Algumas línguas, quando querem falar da qualidade de alguma coisa, colocam a palavra no plural.
Assim é em hebraico e também em grego, em muitas línguas antigas e também até nas línguas africanas, quando se quer realçar alguma coisa, falar da qualidade de alguma coisa, coloca-se no plural. Então aqui vem, anos da tua vida, diz anos das tuas vidas. É claro que nós, ao traduzirmos para o português, não dizemos Deus vai multiplicar os anos das tuas vidas. O português diz Deus multiplica os anos da tua vida. Mas é bom reparar para o texto original em hebraico, que diz anos das tuas vidas, para dizer que o filho que escuta e recebe com prazer e prontidão a sabedoria, terá anos não só multiplicados em número, em quantidade, mas também em qualidade. Quer dizer que em prosperidade, especialmente. Então Deus multiplica os anos do filho que obedece, do filho que recebe a instrução do pai. Então verá os seus anos prolongados, a sua vida prolongada, não apenas, digamos, nos anos de vida, mas sobretudo na qualidade da sua vida. Então aqui diríamos, mesmo que o filho viva 20 ou 30 ou apenas 40 anos, mas será uma vida de qualidade. É uma vida bem vivida em todos os aspectos, vivida perante Deus, vivida nos caminhos de Deus. Passamos ao versículo 11, diz assim, o versículo 11 diz: eu orientei-te pelo caminho da sabedoria, encaminhei-te por trilhos de retidão. Vamos explicar que o que este versículo nos diz. Agora, o pai relembra, através deste versículo, o pai relembra, retoma a instrução que ele deu em tempos passados. Por isso é que ele usa também tempo passado, os verbos no passado. Orientei-te, encaminhei-te. Então o pai retoma a instrução que deu em tempos passados. Aqui vemos esta preocupação do pai retomar a instrução dada. O pai não diz, eu já lhe dei conselhos, já basta, já falei, já lhe falei e basta. Mas aqui o pai bíblico, ele retoma a instrução que deu, vai retomando dia após dia, ou cada semana, vai retomando para que a instrução possa entrar no coração do filho ou da filha. Então, é também importante não é? Aprender, que os pais aprendam do pai, do livro dos provérbios, ou da mãe, se queremos, não é? Retomar os conselhos já dados. Depois diz, outro termo eu gostaria de sublinhar, é quando diz, eu encaminhei-te por caminhos de retidão, ou trilhos de retidão. Agora, estes caminhos de retidão são literalmente os caminhos cuja característica é a retidão. Os caminhos da vida onde se vive a retidão, onde se abraça a retidão, onde se pauta pela retidão. Então aqui, caminhos de retidão é isso, quer dizer, aquelas escolhas que o filho abraça, escolhas que o filho faz, mas são escolhas retas. Amizades, profissão, o que ele faz,
tudo é reto, em que ele gasta os tempos livres. Esses são os caminhos de retidão. A namorada que ele tem, de que religião é, porque tem jovens que não se interessam da religião, depois têm problemas quando já quiserem contrair o matrimônio. Então, é preciso que tudo seja feito na retidão, na prudência e na sabedoria. Mas também este versículo fala do caminho da sabedoria, né? Vale a pena dizer alguma palavrinha sobre isso, não é? A primeira parte do versículo 11, eu orientei-te pelo caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria aqui significa o caminho pelo qual a pessoa pode alcançar a sabedoria. Caminho pelo qual a pessoa pode alcançar a sabedoria, ou o caminho pelo qual é possível alcançar a sabedoria. Ou, se queremos personificar a sabedoria, considerá-la como o personagem que fala, que realiza alguma ação, também aqui podemos dizer o caminho da sabedoria é o caminho pelo qual a sabedoria anda. O caminho por onde passa a sabedoria. Então é esse o caminho que o jovem, o adolescente, os filhos devem abraçar. Os caminhos por onde a sabedoria também passa, por onde a sabedoria caminha, não é? Então é profundo, não é? Este versículo 11. Vamos ao versículo 12. Quando caminhares, não ficarão apertados os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Este também é bonito este versículo, né? Repito, não é? O que diz o versículo? Quando caminhares, não ficarão apertados os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Neste versículo, o Pai descreve os benefícios e vantagens que se seguirão deste receber as palavras. Dizia já no versículo 10, recebe, filho, as minhas palavras. Esse atender os conselhos do Pai, esse absorver os conselhos do Pai, tem benefícios, tem vantagens. Então o Pai aqui descreve, diz que todo o curso da vida será livre de obstáculos ou impedimentos, de ansiedade, perplexidade ou dificuldades ou vacilação. O Pai aqui não está a descrever uma realidade impossível, uma realidade meramente ideal, mas é verdade. Quando o filho abraça os bons conselhos do Pai, ele não é livre de obstáculos, mas ele sabe gerir os obstáculos, sabe administrar também as dificuldades, a ansiedade, a perplexidade, a dificuldade, a vacilação. Tudo isso será bem gerido. O filho é maduro, tem força do alto, força espiritual, então é capaz de gerir. Estas são as vantagens que o Pai aqui coloca. Aqui a expressão quando caminhares. Quando caminhares, não ficarão apertados os teus passos. Quer dizer o quê? Aqui, quando caminhares, refere-se à caminhada diária, aos eventos, às circunstâncias comuns da vida. Quando caminhares, os teus passos não ficarão apertados. Quer dizer que o filho poderá navegar bem nas circunstâncias diárias, nos eventos, nos acontecimentos do dia a dia.
é quando caminhares. Isso refere-se a um caminhar diário. E depois diz quando correres. Correr, aqui já faz alusão a uma emergência, a algo que acontece, digamos, de emergência. Então o filho deve ser capaz de responder também com prontidão, com uma ação decisiva para aqueles acontecimentos que não são do dia a dia, mas são extraordinários. Então aqui vemos aquilo que eu dizia antes, que este versículo também era muito interessante, porque diz, seja em casos comuns, seja em casos extraordinários, se o filho abraçar a sabedoria, ele será capaz de dar uma resposta satisfatória. E aqui não será estreitado o pé. Os pés, os teus passos não ficarão apertados. Quer dizer que a pessoa caminha livremente, não é? Caminhar com passo apertado quer dizer não ter uma certa liberdade para caminhar, esticar as pernas, enquanto aqui diz, tu caminharás, os teus passos não serão apertados, não ficarão apertados quando abraçares a sabedoria. Então quer dizer que o filho poderá sentir uma certa liberdade de caminhar, de tomar decisão, não será muito dependente, não é? Porque há filhos, há jovens muito dependentes, então não são capazes de tomar decisões. São quase crianças, não é? Já têm 20, 25 anos, 30 anos, 40 anos, mas ainda parecem bebés, não é? Parecem bebés. Então, ter os passos não apertados é mesmo essa liberdade de caminhar na vida, a capacidade de mover-se na vida com fé, mas sobretudo com confiança em Deus. Vamos ao versículo 13. Mantente firme na educação que tiveste, não falhes, conserva, porque é a tua vida. Versículo 13. Mantente firme na educação que tiveste, não falhes, conserva, porque é a tua vida. Aqui encontramos advertências muito curtas, não é? São curtas estas advertências aqui, mas muito, muito urgentes, não é? Neste versículo, estas advertências podem ser explicadas pelo conhecimento que o pai tem das tentações da mocidade. O pai conhece, a mãe conhece as tentações às quais o filho, a filha é exposta. O pai e a mãe conhecem a responsabilidade da juventude e a possibilidade da juventude cair nessas tentações. Então é por isso que o pai aqui dá advertências muito curtas. Mantente firme, não falhes, conserva a sabedoria, porque é a tua vida. Então é muito importante isto, que os pais não escondam aos filhos que eles sabem, conhecem as dificuldades, passaram por aí. Então, conversar com abertura com os filhos, não é? Então, por isso, eu diria, se o pai conversa abertamente, se a mãe conversa abertamente com os filhos, então eles sentirão a necessidade de se agarrar à sabedoria, de se agarrar aos conselhos divinos que lhes vêm através do pai ou da mãe. Que onde diz, pois ela é a tua vida, não é? No fim do versículo 13, diz, conserva, pois ela é a tua vida, porque ela é a tua vida. Quer dizer que ela traz vida para ti, não é? Conserva a sabedoria, ela traz vida
para ti. A sabedoria aqui é apresentada como uma doadora de vida longa, não é? Ela dá vida, a sabedoria dá vida. Na mesma proporção em que a sabedoria é retida e guardada, não é? Ela é retida e guardada pelo Filho, assim a vida é-lhe garantida. A vida é-lhe garantida. Na mesma proporção, ele retém e guarda a sabedoria e a vida é-lhe garantida. Mas também, se formos aplicar isso à vida, digamos, negativo, aqui, na medida em que o domínio sobre a sabedoria é perdido, também a vida e a esperança são diminuídas na vida do jovem, na vida do adolescente. Então, mais o adolescente se agarra à sabedoria, mais lhe é garantida a vida e a felicidade. Mais perde a sabedoria, mais vive sem sabedoria, e menos possibilidades digamos, de prosperidade, de esperança, de felicidade esse jovem e essa jovem têm. Façamos uma breve pausa musical. Vamos respirar um bocado, voltamos dentro de instantes. Não, eu não quero riquezas. Não, eu não quero poder. Quero é ter sabedoria para saber entender. Quero saber o que é certo e o que não é. O justo vive da fé. 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 Não, eu não quero ter tudo que tem meu irmão. Quero é saúde e trabalho pra conquistar o meu pão. Quero saber o que é justo e o que não é. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da Não, eu não quero os excessos, tiram as chances da paz. Quero saber qual a hora, quando demais é demais. Quero saber o que é santo e o que não é. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé.
Bem-vindos ao segundo momento do nosso tema. Vamos ver agora o versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19. Versículo 14 diz o seguinte: não entres pelas veredas dos malfeitores, nem andes pelo caminho dos maus. Então aqui começa já a descrever claramente, a razão do tema que escolhemos hoje, né? Os dois caminhos. Já vem falando disso, o pai vem falando, está implícito nos versículos anteriores, mas a partir do versículo 14 fica clara a descrição ou a apresentação dos dois caminhos. E existem dois caminhos opostos diametralmente, não é? O caminho da sabedoria e o caminho do mal. Um é o caminho da vida, o outro é repleto de morte, de infelicidade, é o caminho da escuridão e da violência, é o caminho da perdição. Assim como o pai lidou com o primeiro, com o caminho da sabedoria, o caminho dos justos, ele, neste versículo 14, já lida com o caminho dos maus. E começa por dizer: não entres pelas veredas dos malfeitores. Não entres. Este imperativo, não entres, não entrar. O significado é aquele que encontramos na tradução de São Jerônimo, a Vulgata, tradução em latim da Bíblia. São Jerônimo traduziu em latim a Bíblia. Ele usa aí, traduz em português seria: não te deleites neles. Não entres, não te deleites nele, nos caminhos dos malfeitores, né? Quer dizer que a pessoa não entre e não prossiga por esses caminhos, não permaneça por esses caminhos. Agora, é a caminhada ousada e presunçosa, o sair do mal que é aqui indicado. E o pai sente a necessidade de advertir o seu filho: se você entrou no caminho dos ímpios, no caminho dos maus, não continues neles, não perseveres no caminho dos malfeitores. Então é uma advertência muito realista aqui. O pai, pela experiência, sabe que o jovem pode cair, mas neste versículo ele acrescenta, através do verbo não entres, ele acrescenta um pormenor importante, que se entrar, não continue nele, que tenha força para sair do caminho dos malfeitores. Então, não permanecer. Então, este aqui é um desafio para muitos jovens, não é? Cair no pecado e poder sair dele. Depois, versículo 15 diz: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa ao largo. O imperativo é evitar, não passar por ele, deixar ir, rejeitar, abominar, não é? Rejeitar, a capacidade de rejeitar o caminho do mal. Desvia-te, quer dizer que afasta-te dele, afasta-te dele para que não venhas a pisar de novo. O conselho do pai não é apenas virar para o lado ou evitar, esquivar, não mero esquivar, mas é colocar a maior distância possível entre o jovem e o caminho do mal, entre o jovem e o malfeitor e os maus. É colocar uma maior distância possível, não é? Então, isto é importante. Contudo,
se houver entrega ao erro, como dizia também no versículo anterior, que o jovem seja capaz de se levantar. Mas tem que saber que não há, digamos, negociação entre ele e o pecado, entre ele e o caminho do mal. Ele deve evitá-lo de todas as maneiras, marcar distância. Versículo 16: pois eles não dormem se não praticarem o mal, ficam sem sono se não fizerem tropeçar. Aqui já está a falar dos maus, dos malfeitores, não é? Que este versículo fala mesmo da extrema depravação e degradação dos ímpios, dos maus, dos raim, os maus em hebraico, raim ou rechaim, os ímpios, rechaim ou raim. Então são os maus, são depravados, degradados. Os seus pecados não são pecados de fragilidade, mas surgem da premeditação e do desejo insaciável de cometer a maldade. Então são tão maus estes que para eles o petisco é fazer cair o jovem, corromper a juventude, corromper as meninas, enganar os adolescentes e adolescentes. Assim são os maus, são descritos aqui, não é? E até o pecado torna-se para eles coisa boa, deleitam-se, até gostam de viver no pecado. Por isso é que diz, não dormem, a menos que eles façam alguns caírem. Eles gostam, a menos que tenham traído alguns para o erro, para a droga, para a prostituição, para a fornicação. Eles não ficam contentes e já tomam de fato o pecado como se fosse algo normal, não é? Então não dormem, eles premeditam, pensam, não dormem. Então aqui não é um pecado assim ocasional ou por fragilidade que a pessoa cai, não. Aqui estes maus aqui que devem ser evitados são mesmo aqueles que premeditam, passam a noite a pensar e a ver que mal é que vão fazer, a quem vão fazer e como vão fazer, né? Então o jovem deve fugir, deve marcar distância. Versículo 17: comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. É muito duro aqui, como são descritos os maus. O pai aqui descreve com palavras muito duras para que o filho, de fato, acorde. O filho acorde. Agora aqui a tradução literal seria: pois eles comem o pão da maldade e o vinho da violência, eles bebem. Que o pão da maldade pode ser interpretado, o pão, o que quer dizer esta expressão, pão da maldade? Pão da maldade é como o pão que gera a maldade. O pão que quando alguém come, sente a necessidade de fazer a maldade. Não se sente convidado para fazer o bem, não é? Agora, o pão da maldade seria todo luxo esbanjado. Isso aqui é pão da maldade. Todo o fruto da corrupção que as pessoas têm, a comida em casa, o arroz que vem do roubo, dos desvios, da corrupção, de assassinatos. Esse é o que é o pão da maldade. O vinho da violência, de que fala o versículo do vinho da violência, que eles bebem, gostam de beber o vinho da violência. É o vinho que produz violência. Tem dois significados. O vinho que produz violência, quando as pessoas bebem, então ficam violentas, agressivas, roubam, cometem atos impuros. Tudo isso é o vinho da violência. Mas também vinho da violência é o vinho obtido
por atos violentos, através do roubo, de assassinatos. Então, é o vinho da violência. Então, o jovem deve acordar, deve conhecer tudo isto que existe no mundo e fugir de tudo isto. Fugir de tudo isto. Versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz que desponta, e essa luz vai crescendo até estar firme de dia. Bom, aqui não teria, digamos, muitos pontos para comentar. Aqui está claro que a vereda dos justos é comparada à luz que desponta, a luz que fica firme, a luz que desponta, e essa luz vai crescendo até ficar firme, que é o brilho do meio-dia. A luz do meio-dia brilha, tem todo o esplendor do sol. Então, se alguém segue o caminho do justo, ele terá esta luz que o guiará, que lhe vai iluminando o caminho na vida. Enquanto se segue o caminho do mal, ele caminha na escuridão. Ele caminha na escuridão, tudo lhe irá mal. Último versículo, versículo 19. O caminho dos malfeitores é como a escuridão, eles não sabem onde vão tropeçar. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Aqui é contrário ao versículo anterior, que fala do caminho dos justos. Aqui diz o caminho dos ímpios. O caminho dos justos é como a luz do dia, o brilho da luz do dia, enquanto que o caminho dos justos é como as trevas, a escuridão onde as pessoas tropeçam. Então é muito importante que os filhos captem este conselho de que, se caminharem na escuridão, tropeçarão. Tropeçarão. Porque a escuridão confunde. Santo Agostinho dizia, relativamente ao pecado, à vida nas trevas, dizia: os pecados, por maiores e detestáveis que sejam, são vistos como não pecados quando os homens se acostumam a eles. Então, é importante que o jovem não se acostume ao pecado. Desde jovem, é bom que ela consiga disciplinar-se. Porque se acostumar a viver em pecado desde jovem, será difícil que depois de casado, já com a família formada, consiga esta jovem abraçar o caminho da retidão. Então, eu penso que sobre isto estamos todos de acordo, sobretudo os pais, papá, mamã, que desde a idade, digamos, da juventude e da adolescência, que é preciso incutir todos estes valores divinos na nossa juventude. Então, penso que podemos ficar por aqui. Hoje não vamos ter o nosso espaço de saber não ocupa lugar, vamos deixar para a próxima semana. Podemos ficar por aqui. Resta-me apenas agradecer a vossa audiência e toda a atenção dispensada ao longo do programa de hoje, e pedir para cada um de vós abundantes bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até para a semana. Muito obrigado. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.